Fala galera, beleza? No vídeo de hoje eu vou trazer aqui para vocês o ativo RSR11, tá? Um fundo imobiliário de papel, e nós vamos verificar aqui se ele realmente vale a pena, tá? Quanto que ele tem rendido de dividendos. Se você quiser, por exemplo, receber R$ 1.000 mensais, quanto que você precisa ter investido nesse fundo imobiliário, tá? Se você gosta desse tipo de conteúdo, lembra de deixar o like aqui, e qualquer ativo que você queira que a gente traga pro canal, também é só escrever ali nos comentários que a gente vai poder trazer uma análise completa desse ativo, tá? Sem mais enrolação, bora lá pro vídeo. Então, pessoal, eu sempre gosto de primeiro trazer aqui para vocês o boletim mensal de fundos imobiliários para a gente saber se esse fundo que a gente vai analisar, ele está entre os mais líquidos, os mais rentáveis também, tá? E aqui a gente pode perceber que o RSR11 ele está em quarto lugar nos fundos mais negociados em junho, então o pessoal tem começado a dar um destaque maior nele, tá? Nos top 10 aqui dos últimos 12 meses e na rentabilidade ele não aparece, mas em questão de mais negociados no último mês ele está aparecendo, então o pessoal está realmente começando a verificar mais esse fundo aí para entrar para a carteira de investimentos, tá? Nós vamos fazer uma análise agora para ver se realmente ele está valendo a pena, tá? Então a gente pode perceber que ele é um fundo focado em CRIs, tá? Ele é focado aí em ativos e valores imobiliários, né? De fundos de papel mesmo, né? Administrado aí pela BRL, e a gestão dele é pela Real Estate Capital, tá? Então é uma gestora muito boa, muito renomada, tá? Com excelentes gestores, e isso é o mais importante nos fundos de papel, tá? Um aspecto mais importante nos fundos de papel é o gestor, porque é difícil para os investidores comuns ficar verificando CRI por CRI, né, dentro do portfólio, para saber a questão da segurança, garantia daquele CRI. Então é muito importante que a gente confie sempre na gestão em questão de fundos de papel, tá? Então ele possui uma gestora muito boa, né? A gente pode verificar aqui no acumulado dos últimos 12 meses, ele distribuiu rendimentos aí de 14,1% ao ano, tá? Ou equivalente a 620% do CDI. Então ele tem entregado bastante valor aos seus cotistas. Nesses aspectos ele está realmente considerado como um fundo bom, tá? E aqui a gente vê que a rentabilidade alvo dele é o IMAB mais 1% ao ano, tá? Então ele tem esse benchmark, né, que o IMAB, para quem não sabe, ele é o benchmark ali dos títulos públicos do governo atrelados à inflação. Então ele tem esse alvo aí de conseguir ultrapassar pelo menos esses títulos públicos e mais 1% ao ano, tá? Protegendo aí você da inflação, né? E mais esse 1% ao ano, ok? Isso aí é só um benchmark de rentabilidade alvo deles, tá? Pode ser bem mais que isso que ele pode ultrapassar. Em questão aqui de taxa, a gente pode perceber que a administração dele, mais consultoria aqui, dá um total de 1,2% ao ano, tá? E performance, né, ele não tem taxa de performance, o que é muito bom, tá? A gente sabe que essas taxas elas corroem nosso patrimônio no longo prazo, então não ter taxa de performance já é um ponto positivo aí para esse fundo também, tá? Na parte aqui de outras informações, a gente pode perceber que ele tem bastante cotista, né? O número de cotas dele também é bem elevado, então ele tem essa expressividade, ele já é um fundo que, mesmo sendo mais recente, ele é um fundo grande sim, tá? E aqui a gente pode perceber que no resultado do mês, né, ele vai distribuir um montante de 20 milhões, né, em questão do mês de julho aí, tá? Então cabe verificar se isso aí está sendo algo constante para os próximos meses também, para a gente poder verificar ali depois a questão do retorno desse FII, tá? Normalmente os fundos de papel, eles tendem a assumir um pouco mais de risco para trazer mais retorno, ainda mais os fundos high yield. Então a gente vai verificar se ele realmente está com esse risco-retorno aí condizente, ok? Mais aqui para baixo a gente vai ver algumas alocações em questão de CRI, né, algumas movimentações que o gestor tem feito, tá? Isso aí é bom sempre a gente estar atento, ainda mais se a gente for cotista do fundo, mas eu vou por essa parte, eu vou mostrar para vocês direto aqui informações em gráficos mesmo, tá? Então patrimônio líquido dele aqui existe uma evolução, tá? A alocação dos ativos também, né, a gente pode perceber que a grande parte aí é em CRIs, tá? Inclusive 81%, né, do total aí da distribuição dos ativos é somente em CRIs, e os outros 19% são cotas de fundos de investimento com liquidez diária, né? Ou seja, é o caixa desse ativo, né? Então ele é predominantemente CRI e possui um caixa aí para o gestor poder remanejar e trabalhar e fazer sua gestão, né, buscando trazer esse retorno maior para os cotistas, ok? Mas aqui para baixo a gente vai ver o portfólio de CRIs desse ativo também. O CRI ele tem algumas especificações que é sempre bom de estar mais atento, tá? Nesse caso aqui, é sempre bom você verificar a questão do segmento, tá? Então a gente vai perceber aqui que existe segmentos como multipropriedade, loteamento, que são mais arriscados, tá? Que ele não tem uma porcentagem muito alta, né? O que é algo bom. Depois a gente vai ver em gráfico isso, tá? Na questão aqui da série também, a subordinação, né, que é aquela preferência por recebimento de pagamentos, né, que ajuda naquela questão da inadimplência.
Então, a grande maioria aqui é sênior e única, o que é algo positivo também. O fato de essas duas aqui são basicamente as que têm maior preferência, né, nessa questão de receber, e a única é aquela que não faz essa discriminação, tá? Ela sempre vai ter o recebimento do pagamento. Então, essas aqui são as que trazem mais segurança pro CRI. Então, além da diversificação grande que ele possui em CRIs, né, basicamente são 70 CRIs que ele possui na carteira, o que traz segurança, tá? Essa diversificação em séries, nos lastros deles do segmento, é algo muito positivo também. Então, ele é um CRI que ele está assumindo um risco bem controlado nessa questão, tá? Em estado também a gente vai ver que existe uma predominância aqui de São Paulo, mas existe também uma diversificação em outros estados, tá? Estados do CRI, a grande maioria aqui é em questão de adimplente, tá? O indexador ele varia, normalmente IGPM, CDI, IPCA, tá? Isso é normal. E o vencimento também é algo muito bom de a gente estar verificando, porque a gente vai perceber que a maioria é de 2025 para mais, tá? Então isso aí também traz uma segurança para o CRI, ok, pessoal? Esse LTV, pessoal, também é bom a gente sempre ver, porque normalmente ele vai representar aí quanto que a dívida representa, né, frente às garantias. Então, nesse caso, quanto menor esse número, melhor, tá? Então, a gente vai ver que, se for fazer uma média, normalmente ele vai ser menor aqui do que 50%, né? O que é um valor bom em questão de LTV, tá? Porque ele vai ter uma garantia boa frente às dívidas que ele possui. Ok? Então, isso aí é algo mais um aspecto positivo. E em porcentagem do ativo, a gente vai ver que nenhum CRI representa um valor muito grande. O que mais representa um que está aqui embaixo, 5,6% do total do portfólio, mas a grande maioria está em torno de 1%. Então, nenhum CRI representa um valor muito grande, o que também traz segurança. Então, nessas questões aí de risco e retorno, eu estou vendo que esse é um fundo imobiliário que está realmente valendo bastante a pena, tá? Mas aqui para baixo vai aparecer um pouco do portfólio mais discriminado, né, mais destrinchado aí pelo gestor, explicando um pouco sobre cada CRI. Tá? Isso aí, se caso alguém queira fazer uma análise muito mais aprofundada sobre esse fundo de papel, tá? Então ele vai trazer aqui todo esse portfólio. Aqui a gente tem mais alguns gráficos mostrando o que a gente já viu ali em cima, né, de distribuição por indexador, né, a maioria é IPCA, tá? CDI também. A distribuição aqui em questão de risco, né, o risco pulverizado não está representando um grande valor aqui. Para quem não sabe, o risco pulverizado, aqui ele explica bem, ó, apresenta lastro em uma carteira de créditos imobiliários recebíveis de loteamento ou multipropriedade, tá? Multipropriedade e loteamento, que são esses segmentos aqui, ó, loteamento e multipropriedade, eles são os mais arriscados um pouco, tá? Traz um pouco mais de risco em busca de ser mais lucrativo. Então ele tem uma porcentagem boa em loteamento, mas em multipropriedade até que não tanto, tá? A maior parte é incorporação. Então nessa questão do risco pulverizado aqui, tá bem ok também, tá, pessoal? Um pouco das taxas médias de juros de aquisição, tá? E aqui um gráfico em questão de diversificação também, nas securitizadoras, tá? Ele possui essa diversificação ok. E a distribuição geográfica, como mostrei ali em cima, né? A grande maioria em São Paulo, mas possui uma distribuição em outros estados também, o que também é um ponto positivo, tá? Aqui na DRE a gente vai verificar no último mês de junho de 2021, que ele apresentou um lucro líquido de regime caixa aí de 16 milhões, tá? E distribuiu 20 milhões, então ele já tinha um valor caixa aí a mais para distribuir, tentando manter essa média de 1,20 por cota de distribuição nos últimos meses aí que tem entregado, tá, pessoal? E aqui para baixo, a rentabilidade, tá? Algo muito importante também, a gente está verificando, pode perceber que ele tem entregado mais do que o CDI, mais que o benchmark ali dos títulos públicos também, tá? Atrelados à inflação, mais que o IFIX, então ele está entregando valor aí aos seus cotistas. A rentabilidade mensal do fundo está girando em torno de 1,18%, tá? Então que é um valor bem bom aí também, tá? E aqui na distribuição de dividendos a gente pode perceber que de 2018 para 2019 teve uma queda, tá? Mas ele tem distribuído mais nos últimos meses, tá? Para 2020 já evoluiu, no acumulado dos últimos 12 meses também, né? Foi para 14,1 e no acumulado de 2021 já está em 6,9. Então, se ele manter essa constância que ele tem apresentado, com certeza esse ano ele vai entregar mais do que ano passado, tá? Então, ele é um fundo aí que até esses aspectos aí ele está muito ok. Aqui a gente vai ver um pouco na questão da liquidez, então a gente já sabe que a liquidez média diária dele tem crescido bastante, né? O pessoal tem notado mais esse fundo e é tanto que ele foi um dos mais negociados de junho de 2021, tá? Então a tendência é que ele continue bastante nessa visada aí do pessoal, de começar a querer investir nele, tá? E em questão do IFIX, ele também possui um peso considerado de 1,57%, né, no IFIX, que a gente vai ver depois que esse valor já está um pouco maior, já foi atualizado inclusive, né?
mas ele tem uma porcentagem boa aí na carteira do IFIX também, né? O nosso índice de fundos imobiliários que replica todo o mercado de fundos imobiliários, tá? E aqui para baixo mais algumas considerações. Mas eu vou mostrar agora para vocês no Status Invest, é a questão do IFIX primeiro, tá? A gente pode perceber que ele está aqui na 14ª posição em participação no IFIX, com um total de 1,95%, né? Então ele está representando bem, né, dentro de todo o conjunto do IFIX, tá? Lembrando que o IFIX ele tem um total aí de 96 fundos imobiliários distintos, então ele está em 14º lugar, e existem outros de papéis na frente dele aqui, né? O MXRF, CPTS, o IRDM, o ZACNEI aqui também. Então sempre quando você for fazer a comparação, é bom começar sempre do topo para os demais ali, comparando entre eles para poder você verificar qual que é o mais ideal para você, tá? E aqui, eu verificando alguns indicadores extras dele, tá, pessoal? A gente pode perceber que o dividend yield dele tá em 13,55%, né, considerando os últimos 12 meses, o que daria aí um valor muito bom, né, em questão de comparação com outros fundos, tá? Lembrando que, se você quiser aí saber quanto que ele rende, basta você fazer uma divisão através desse dividend yield. Então, por exemplo, eu quero ganhar R$ 1.000 por mês. Você primeiro transforma no valor anual, que daria 12 mil por ano, e divide por 13,55. Então, 12 mil dividido por 13,55 dá um total de R$ 88.560,88, que você precisaria ter investido nesse fundo para receber R$ 1.000 por mês. Aí, caso você queira, tipo, R$ 500, R$ 100 ou mais, até 5 mil, R$ 3.000, é só você fazer esse mesmo cálculo, né? Transferir por valor anual e dividir pelo dividend yield, que você vai ter o valor exato aí de quanto que você precisa ter investido nesse fundo. Lembrando que não é uma garantia, né? Pode variar para os próximos meses conforme a cotação, quanto que ele entregar de dividendos também, tá, pessoal? Ele apresentou uma certa valorização considerável também nos últimos 12 meses, né? E descendo mais para cá, a gente pode perceber que o PVP dele está de 1,09, né? Ou seja, o 1 seria o valor justo, né? Acima de 1, caro, abaixo de 1, barato. Então, ele está com o valor do valor patrimonial, né, da cota dele aí, está representando um certo ágio, tá, pessoal? Mas se você for investidor de longo prazo, faz aportes constantes aí, esse não é um indicador que importa tanto, tá? Isso é mais para quem vai fazer um grande aporte único, né? Ou se a pessoa gosta de fazer um swing trade ali, de acertar ali momentos de compra e venda, ou gosta realmente de avaliar essa questão de caro ou barato, tá? Mas se você é um investidor de longo prazo, esse é um dos indicadores que menos importa nessa situação, tá, pessoal? E basicamente dessa parte do Status Invest é isso que eu queria mostrar. E por fim, vou mostrar para vocês aqui um gráfico representando a questão de reinvestir os dividendos, tá? A gente sabe que os juros compostos, para atuarem, você precisa estar reinvestindo os dividendos. Então, assim, considerando a valorização da cota e o não reinvestimento, né, só os dividendos em si, você pode perceber que representa menos no longo prazo do que se você pegar o dividendo que você receber e comprar mais cotas do fundo, tá, pessoal? A gente sabe que no longo prazo isso aí vai fazer uma diferença enorme. Então eu sempre incentivo aqui no canal você pegar esses dividendos e reinvestir para você ter esse efeito bola de neve de acúmulo de patrimônio, tá? Isso é muito importante aí para a sua construção do seu patrimônio. E a ideia do vídeo era essa, pessoal, mostrar para vocês aí um pouco mais desse ativo, tá? Mas cabe a vocês aí decidirem se vocês vão entrar nele, tá? Comprar ou não, né? Ou vender, e depende da sua situação, da sua carteira de investimentos, tá? Eu considero que ele é um fundo realmente muito bom, com uma boa gestora, tá? Uma boa diversificação também dos seus ativos, né? Tem entregado bastante valor aos seus cotistas, mas essa decisão é individual sua aí de verificar se ele é um fundo que caberia na sua carteira de investimentos. E qualquer outro fundo que você queira que a gente traga aqui pro canal, só deixar na área de comentários que a gente responde ali todo mundo, tá? Lembra de ativar a notificação também para não perder nenhum vídeo. E eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima.